Olá a todos que acompanham a apresentação deste seminário. Nós somos estudantes da graduação do quinto período de Medicina Veterinária da Universidade Metodista de São Paulo e hoje estamos aqui para falar um pouquinho para vocês ouvintes sobre manejo de equinos. Esse estudo foi proposto dentro da disciplina de produção animal e iremos abordar aqui uma entrevista com o proprietário de uma fazenda, criador de equinos, especialista na área de reprodução, e bem como fazer um comparativo técnico e acadêmico com o que diz a literatura. Para a elaboração deste seminário, entrevistamos o médico veterinário Vitor Fabretti. Ele é criador de equinos no estado de Goiás, médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo e criador de quarto de milha. O Victor ele trabalha na Equicel, Reprodução Equina, a sua empresa, na região de Goiás e atende também algumas propriedades em São Paulo. Aproveitando a oportunidade de ser um ex-estudante da nossa universidade, propomos ele responder 10 questões sobre reprodução, área de criação, sanidade, nutrição, dentre outras questões relacionadas à criação, mais especificamente voltada para a reprodução equina. Foi, portanto, questionado ao nosso entrevistado 10 perguntas relacionadas à criação de equinos, sendo elas: qual a estrutura da sua propriedade, como é feito o manejo reprodutivo das éguas, como é feito o manejo nutricional, qual pastagem utilizada e por que da utilização desta pastagem, quantos animais por piquetes, se utiliza estábulos na propriedade, qual o tipo de cama e área, como é realizado o manejo sanitário das éguas e potros recém-nascidos dentro da propriedade, qual dieta ofertada aos potros nos primeiros meses de vida, qual idade inicia o manejo reprodutivo e o que o nosso entrevistado, o Vitor Fabretti, considera como fundamental numa propriedade para a criação de equinos. Em relação à estrutura da propriedade que entrevistamos, que é localizada em Pontalina, no estado de Goiás, a fazenda denominada Nova Candiúba, ela tem área total de 20 hectares, né, sendo metade dessa propriedade destinada a piquetes, né, a construção, a benfeitorias, e a outra metade para a produção de alimentos. Na metade de benfeitorias está dividida em 9 piquetes, onde é destinada para matrizes e potros, né, e outros 2 piquetes para receptoras de embriões, né, sendo que 1 hectare também está localizado um galpão de área de 480 metros quadrados, onde tem 11 cocheiras com dimensão de 4,5 metros, né, por 4,5 metros. Também a farmácia, o laboratório, manequim de coleta de sêmen e brete de contenção. Então, assim, para uma fazenda ideal para a criação de equinos, recomendam uma propriedade plana, com boa cobertura vegetal, com água e sombra à vontade para os animais, né? Para o animal ter água em fácil acesso, deve-se considerar que essas fontes, né, de água devem estar o mais próximo possível, né? Dentro dos piquetes, deve ter sombra para os animais. Muitas fazendas usam aí a questão de eucalipto, né, para estar formando a questão de sombra, sombreamento para os animais, né, ter questões de proteção contra ventos excessivos e chuva, sobretudo nas áreas onde ficam as matrizes, né, as matrizes e os potros jovens também. Também a propriedade deve condizer com quantidade de animais. Não adianta o proprietário querer ter 100 animais em uma área minúscula ali, né? Então, se você tem mais animais, você tem que ter mais terras, mais disponibilidade para estar cuidando daqueles animais, né? E quanto menos animais por área, mais recomendado nessa questão. Em relação aos custos de ofertar suplemento ou ração para os animais, a literatura que diz que os custos ideais, né, tanto de comida e água, deve ter uma dimensão de 30 a 60 centímetros de altura, né? Então, da distância do chão ao fundo do coxo. Ele deve se considerar também uma profundidade ideal de 20 centímetros. Então, o coxo deve ter uma profundidade de 20 centímetros, uma distância entre em média de 30 a 60 centímetros de distância do chão. Essa
E de 30 centímetros vai variar se é talvez para animais adultos, para animais jovens. Então devemos considerar todas essas questões aí para deixar, né, decidir se é 30, se é 60. Em relação à baia ideal de uma propriedade, devemos considerar dois fatores, sendo ele o tamanho e a altura, sendo o tamanho mínimo de uma baia comum de 4 por 4 metros e para uma baia de maternidade de 5 a 5 metros. Ou seja, a baia para maternidade deve ter um espaçamento maior, levando em consideração ter dois animais ali, a égua e o seu filhote, né? Ou a égua até o nascimento do seu filhote. Já em relação à altura, devemos considerar que a altura do pé direito deve ter no mínimo 2,60 m, uma vez que pode ocorrer o risco do animal estar empinando e, nesse caso, estar atingindo o teto. Então, a margem de segurança, a altura mínima, deve ser de 2,60 m. Em relação às baias, temos vários tipos de baias, né? E a diferença de cada uma delas, implantação na fazenda, vai variar de acordo com a condição financeira do proprietário ou a necessidade de cada animal. Então, isso é bem volátil também nessa questão. Temos, por exemplo, as baias de alvenaria, baia de madeira, de sistema de galpão individual ou lanchonete. As baias de alvenaria, por exemplo, têm uma grande vantagem pela possibilidade de ser lavado. Então, podemos lavar com água corrente as baias, facilitando, portanto, a higienização desse local. E as baias de madeira pode ser de tábuas, várias ou costaneiras, de eucalipto também. A sua desvantagem nesse caso é a necessidade de manutenção frequente, pelo fato do animal estar pisando sempre, manipulando, ficando bastante inquieto. Essas tábuas podem ir soltando, né? Se for questão de parafuso ou prego, pode estar ferindo os animais também. Então precisa de uma manutenção bem frequente. E já o sistema de galpão, né, é uma das formas mais econômicas da construção de baias, né, e consiste na construção ou adaptação de um barracão ou galpão, dividido em baias individualizadas, né, e pode ser feita já em alvenaria e madeira. Então, o sistema de galpão podem agrupar, né, várias baias de madeira ou várias baias de alvenaria. Esse sistema é um dos sistemas que mais temos, né, mais vemos aí em áreas e grandes propriedades. Já as baias individuais, ou também conhecidas como lanchonete, são utilizadas individualmente pelos equinos para alimentação e cuidados rotineiros, como escovação, por exemplo. Essa é uma possibilidade mais econômica disponível para a atividade também. Então, é uma baia um pouco mais barata e mais acessível para o criador. Em relação ao piso ideal, né, para as baias dos animais, temos alguns tipos aí também, sendo os pisos de concreto, areia, terra ou borracha, né? É, é importante também ter, né, dentro dessas baias um sistema de drenagem, né, para facilitar o manejo e diminuir o risco também de afecções de pele, casco, sistema respiratório, né, uma vez que os animais são bem sensíveis a isso. Vale ressaltar, né, que dentro desses tipos de piso, não é recomendado o piso de terra, pois contribui para a contaminação. De acordo com o animal vai pisando ali, né, então fica muito propício de contaminações, né, de se acidentar, desenvolver tétano, doenças do tipo, né. Então recomenda-se a construção de um dreno também, né, de aproximadamente 80 80 centímetros, né, de profundidade, né, de um posicionamento relativamente central, né. Aí podemos colocar brita, carvão e areia para facilitar o escoamento de água, né, de lavagem das baias, né, urina dos animais, para escoar, não ficar acumulado e o animal ficar pisando nisso e correr o risco de desenvolver algum tipo de doença. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a cama, onde o animal possa ter um dia de descanso, né? O seu conforto, que seria dentro da baia, o descanso dele. Muitos acham que animal não deita, mas realmente esse é mito. O animal deita sim, ainda mais quando ele se sente cansado, né?
O material colocado sobre o piso deve ser macio e absorvente, para proporcionar maior conforto e higiene ao animal. Também ele deve ser convidativo, né, para que o animal se deite. A quantidade e a altura ela deve ser suficiente para que não exponha o piso da baia ao se movimentar, proporcionando um conforto para este animal, né? O tipo de cama mais utilizado que são usados, né, são capim seco cortado, feno, maravalha, casca de arroz e borracha. Diariamente deve ser feita uma limpeza da baia para eliminar resto de alimento e fezes. E a parte que estiver úmida, por urina ou água, deve ser mexida, revirada, né? Para não ficar uma parte úmida, outra parte seca, né? Deve ser revirada para ficar uniforme a maravalha, o capim, a casca de arroz. Dependendo do tipo de cama que for utilizado, deve ser totalmente substituída a cada 15 a 20 dias. Recomenda-se que a espessura inicial da cama esteja em torno de 25 a 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros, mais ou menos, né? Piquete para o reprodutor deve conter aproximado aí de 300 a 600 metros quadrados, contornado com cerca elétrica ou régua. Deve possuir um alojamento, baias, de alvenaria ou madeira. Devem conter também, nesse piquete, coxo para alimentação, ração de minerais, manjedouro para fornecimento de feno e capim cortado e bebedouro. Piquete para maternidade. Deve ser individuais de 1.000 a 3.000 metros quadrados. Nele deve conter um creep feed, uma área pequena e cercada, que só o potro tem acesso. Nela também deve ter um coxo com ração concentrada específica para o seu crescimento. Casualmente, piquetes maiores podem receber mais de uma égua, desde que estas estejam no período gestacional. Piquete para a égua após o desmame. Possuem piquetes próprios, onde permanecem por cerca de 20 dias antes do próximo parto, quando são transferidas para o piquete de maternidade. Piquete para potro ou potranca desmamadas com idade até 18 meses são transferidas para o piquete que contenha construções separadas individuais, lanchonetes, que servem apenas para fornecimento de ração a pasto. Piquete para potro com idade de 18 a 36 meses. Os machos podem ser mantidos, mas devem ser observados para evitar acidente entre eles. Já no piquete, para potranca com idade de 18 a 36 meses ou mais, aos 18 meses de idade, após a separação sexual, elas são levadas para o piquete específico, onde permanecerão até a idade de 30 ou mais meses. Depois são destinadas para a doma ou reprodução. Para fazer a contenção dos animais dentro do pasto, podem ser utilizados diversos tipos de cerca. Uma delas é a cerca de régua. Deve-se utilizar madeira de boa qualidade para durabilidade e segurança. Fazê-la com 2 ou 3 réguas, e a distância da régua mais baixa em relação ao solo deve ser menor quando se tratar de piquete maternidade. A altura varia conforme a raça de equino a ser criada. Esse tipo de cerca tem uma desvantagem em relação aos outros tipos, pois tem um alto custo tanto para a construção como para a manutenção. Cerca elétrica. Ela pode ser construída de forma rápida e barata, e os equinos se adaptam a ela com facilidade.
Na sua construção, utiliza-se o arame galvanizado, com boa condutividade e de resistência mecânica à ferrugem. Uma observação é que toda a rede elétrica da propriedade deve ser checada antes de implantar o sistema de cercas elétricas, e essas devem ser verificadas diariamente quanto ao seu funcionamento. Deve-se também manter limpa a área embaixo da cerca para que nenhuma planta encoste no fio eletrificado. Caso isso aconteça, haverá passagem de energia para o solo, causando perda da potência e afetando o desempenho de todo o sistema e diminuindo o choque. Cerca de arame farpado. Pesquisas apontam que esse material é amplamente utilizado em várias regiões brasileiras devido ao seu baixo custo e à facilidade de manutenção. É uma cerca menos perigosa, já que os fios de arame não estão sob grande tensão, podendo causar apenas ferimentos sem profundidade quando o animal enfia a cabeça entre eles. O poder de contenção do arame farpado tende a ser maior, já que o animal ressente o contato com ela e, portanto, costuma evitá-la. Cerca de arame liso. Não é recomendada para equinos, devido à grande tensão dos fios do arame, que pode favorecer a ocorrência de ferimentos grandes e profundos nos animais, chegando até a inutilizá-los. Cerca de fitas de PVC. A vantagem da cerca de fitas de PVC é o seu baixo custo de manutenção, mas, por se tratar de um material muito leve, há necessidade de construção de apoios concretados ao chão, encarecendo o custo de instalação. Uma observação é que em regiões de clima mais frio, o PVC tende a enrijecer, possibilitando sua ruptura. Bom, em resposta sobre o manejo reprodutivo, o veterinário ele relatou que a estação de monta, demarcada pela Associação Brasileira de Criação de Quarto de Milha, ela tem início em 1º de agosto e ela se estende até 1º de março. Normalmente, essa estação de monta ela tem início na primavera, que começa no final de setembro, mas ela é adiantada na raça quarto de milha, porque o ano hípico ele se inicia em julho. E é importante que se consiga antecipar seu período de monta para que as éguas elas fiquem gestantes no início de agosto. Outro objetivo também é o prolongamento do período de monta para aumentar a quantidade de ciclos férteis também. Algumas biotecnologias da reprodução que são utilizadas na fazenda são a inseminação artificial, onde se utiliza o sêmen refrigerado ou congelado, e também a transferência de embriões. As fêmeas elas têm a sua dinâmica folicular controlada diretamente via ultrassonografia transretal, que aí pode-se observar o melhor momento para a indução da ovulação e, em seguida, a inseminação artificial. Os garanhães, eles têm o sêmen coletado regularmente, então, normalmente, eles coletam nas segundas, quartas e sextas. Os equinos, eles têm a sua capacidade reprodutiva já aí por volta dos 18 meses de idade. Porém, para a segurança da égua que ainda está em desenvolvimento, o processo de reprodução ele tem início por volta dos 3 anos de idade em garanhões, e em éguas o período ele varia de 3 a 5 anos. Por opção dessa propriedade entrevistada, as éguas elas entram em manejo reprodutivo acima dos 36 meses, que seriam os 3 anos. O estro nas éguas ele traz mudanças tanto no corpo como no comportamento, como a cauda levantada, tem a congestão do órgão genital, passa a sentir apetência, micção mais frequente, urina mais e também o relaxamento do colo do útero. O garanhão, percebendo esses sinais por uma questão hormonal, ele também tem algumas mudanças no comportamento dele, como a exposição do pênis e o flêmen. No manejo reprodutivo, é bem importante a realização de exames, tanto para as éguas como nos garanhões. Então, é avaliado os órgãos reprodutivos para averiguar a capacidade de levar adiante a gravidez sem correr nenhum risco de um possível aborto espontâneo ou qualquer outro tipo de adversidade. Os garanhões também, eles realizam exames, mais especificamente o exame andrológico, também vai avaliar os órgãos reprodutivos, a qualidade do sêmen, condição física do animal, dentre alguns outros aspectos também que possam influenciar na monta ou na coleta de sêmen.
Sobre o manejo nutricional na Fazenda Nova Candiúba, esse manejo ele varia de acordo com a faixa etária e a característica de cada animal, sendo que todos eles consomem diariamente uma suplementação mineral, que é o Tortuga Cormion. Aqui pela tabela dá para ver como é que funciona essa variação. Então, as fêmeas prenhas ficam em regime de piquete, consomem 4 kg de ração 12%. As paridas passam a consumir 6 kg de ração 12%. Potros de até 1 ano também em regime de piquete, consomem 4 kg de ração 17%. Os garanhões, eles ficam em regime de cocheira. E além de 4 kg de ração 12%, eles também consomem 8 kg de feno de alfafa e o feno panicum maçai, ele fica à vontade. Os potros que têm mais de 1 ano ficam em regime de piquete, consomem ração 12%, e fêmeas vazias, também em regime de piquete, consomem 3 kg de ração 12%. Em todos os casos, são divididos em 3 porções diárias. Bom, então, a alimentação dos cavalos, ela vai ser feita a partir de 2 tipos de alimento. Vai ser o volumoso e o concentrado. Os alimentos volumosos, eles são compostos por uma porção de água e outra porção de matéria seca. Nós podemos encontrar muitos nutrientes nesse alimento volumoso, como por exemplo a proteína bruta, os minerais e a fibra bruta. Tem 3 tipos de alimento volumoso, que é o pasto, a capineira e o feno. O feno vai ser a forragem verde ou in natura, que o animal fica livremente naquele lugar. A capineira vai ser essa área que vai ser cultivada por gramíneas, que vão ser cortadas e picadas. E o feno vai ser a forrageira desidratada, que tem de 15 a 20% de umidade, e ela pode ser armazenada durante alguns meses e ainda vai servir de alimento para esses cavalos. Os fenos e as forrageiras que vão sobrar no coxo dos cavalos, elas devem ser retiradas no mesmo dia para que elas não fermentem. Tem 2 tipos de alimento volumoso, o natural, que vai ser dividido em pastejo e picado, e o desidratado, que vai ser dividido em feno. Esses alimentos volumosos também são subdivididos em gramíneas, que têm um alto teor de fibra e uma boa resistência ao pisoteio, e as leguminosas, que vão ter um melhor teor de proteína e têm uma baixa resistência ao pisoteio. Agora, os alimentos concentrados, eles vão possuir menos de 18% de fibra bruta e mais de 60% de nutrientes digestivos. Os alimentos concentrados vão ser uma substância com menor teor de fibras em relação ao volumoso, porém ele vai ter um maior teor de energia, devido à sua constituição de grãos que são utilizadas em sua elaboração. Agora, como nós podemos ver aqui na tabelinha do lado direito, os principais insumos utilizados em concentrados comerciais. O algodão e o amendoim vão ser apresentados como farela. O arroz, como farelo de arroz, gordo, magro, quirela, casca ou óleo. A aveia branca, que é o grão nobre, vai ser na forma integral, grão sem casca ou somente o grão mesmo. A cevada, tipos de grão, o girassol como farelo de semente ou subproduto da extração de óleo. O leite em pó, ele vai estar geralmente na composição de rações dos potros lactantes. A linhaça, semente, farelo ou óleo. A mandioca, farelo de mandioca integral ou farelo de raspas de mandioca. O milho vai ser apresentado como grão integral, tipos de grão, na verdade, né? Fubá, farela e óleo de milho. A soja vai ser apresentada como casca, farelo, extrusada e óleo. O sorgo, ele vai ser apresentado apenas como grão e o trigo como farelo e trigolim. Os cavalos têm necessidades diferentes de acordo com a sua raça, idade, peso e esforço, por isso que todas essas características devem ser avaliadas antes que a gente faça uma alimentação balanceada para eles. Uma má alimentação para essas éguas reprodutoras podem causar o cio não fértil, a nudação, que é a fixação do embrião no útero, abortos com complicações infecciosas ou nascimento prematuro, e o déficit de energia nessas éguas reprodutoras podem causar a hipoglicemia, gerando uma inatividade ovariana. Então, como eu disse no outro slide,
a gente tem que ajustar a dieta à necessidade de cada animal. Porém, durante a primeira fase da gestação da égua, que é o primeiro ao 8º mês, essa égua ela tem que manter o peso ou ela tem que engordar se ela estiver muito magra. E a partir do 9º mês, toda a alimentação da égua vai ser prioridade do feto. Então, tudo que ele ganhar de peso vai ser estabelecido a partir dessa fase. Então, deve-se evitar a perda de peso. A quantidade de cálcio, de fósforo e de outros minerais ideais, elas vão precisar de uma atenção maior durante essa fase da gestação. Então, para que a gente consiga ajustar a alimentação dessas éguas reprodutoras, a gente vai precisar de alguns suplementos, e um deles é o cromo, que ele vai potencializar a ação da insulina e vai melhorar a disponibilidade da glicose. Então, essa égua vai ter menos fadiga e vai se recuperar mais rapidamente depois dos exercícios. O cromo também vai melhorar o sistema imune, então o animal vai ter uma maior resistência às doenças e vai diminuir o estresse e vai deixar o animal mais calmo e tolerante para os trabalhos. Outro suplemento muito utilizado são os probióticos, que vão ajudar na colonização das bactérias benéficas. Então, vai tornar mais eficiente a fermentação do sistema digestivo e vai evitar a ingestão. Os probióticos também vão melhorar a absorção de nutrientes que vão auxiliar na síntese de vitaminas e proteínas. Também vai ser utilizado para a suplementação da alimentação os aminoácidos essenciais, que eles vão favorecer uma biodisponibilidade para o metabolismo das proteínas e vão auxiliar na formação mais saudável do potro. A alimentação dos potros, nos primeiros 3 meses, ela é composta apenas do leite materno, e após a passagem desses 3 meses é que se é ofertado, em coxos separados, a ração 17%. A propriedade ela ainda não possui o sistema creep feeding, que é uma técnica de suplementação de potros sem separá-lo da mãe, com um coxo individual. Ela ainda não foi implantada, mas é considerada como uma boa opção. A pastagem utilizada na propriedade é o panico Maasai. Ela foi escolhida a partir de algumas características, como alta produção de matéria seca por hectare por ano, tem alta palatabilidade pelos equinos, alta resistência à seca, tem um baixo custo de implantação e uma média necessidade de fertilidade do solo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Júnior Magalhães, onde vou falar aqui um pouco com vocês de manejo sanitário, que é de extrema importância, né, na reprodução equina, para evitar perdas de animais e automaticamente, né, perdas econômicas. Onde tudo começa até pela limpeza, né, uma boa limpeza, boa vermifugação, tem que ter boa vacinação, o animal sempre tem que estar bem vacinado. Vacinação contra a influenza equina, encefalomielite, tétano, raiva, sem exceção, né? Tanto para potros, para os potros. Pela primeira vez, os potros com 3 meses de vida. Animais recém-chegados à fazenda, propriedade, que seja, é obrigatório, no caso, né? Manter ele em quarentena, certificar se ele tem todo tipo de vacinação, manter ele em quarentena para evitar, se ele estiver trazendo alguma doença, não disseminar no seu plantel. Fêmeas prenhas seguem um protocolo adicional de vacinação para a leptospirose no 5º, 7º e 9º mês de gestação e para a rinopneumonite no 6º e no 8º mês de gestação. Os garanhões são vacinados também para a leptospirose semestralmente. Legislação de defesa sanitária animal. Decreto de número 24.548, de 3 de julho de 1934. Aprova o regulamento do serviço de defesa sanitária, onde executa as medidas previstas nesse regulamento para prevenir o país de invasão de zoonoses exóticas e combater as moléstias infecto-contagiosas no território brasileiro, onde fica proibido a entrada de animais infectados de doença e também proibido a entrada de forragem ou outro tipo de material infectado. Decreto de número 57
41, de 30 de março de 2006, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, onde ele opera em conformidade com princípios e definições de sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal. Tudo para evitar disseminação de doenças no nosso país. Doenças controladas por vacina, né? A legislação sobre as vacinas obrigatórias varia de estado para estado no Brasil. Entretanto, o MAPA recomenda nacionalmente que os produtores vacinem seus animais contra a influenza equina. O atestado da vacina contra essa doença é essencial, né, para que você consiga fazer o transporte desses animais, para retirar a guia no caso de transporte animal, o GTA. É de extrema importância, né, a vacinação para os equinos. E mesmo que outras vacinas não sejam necessariamente assim, obrigatórias, elas são extremamente importantes para a manutenção da saúde de todos os animais. E com o aumento do fluxo de animais por todo o território nacional e internacional, as doenças espalham cada vez com mais facilidade, mais rapidez. Então é muito importante que esteja sempre com os animais, com as vacinas em dia. Muitas feiras de exposição, locais de apresentação de animal, onde tem, no caso, jockeys, essas coisas assim, que tem muita aglomeração de animal, tem participação de muitos animais. Só é permitido a entrada desses animais com esse atestado de vacinação, inclusive o atestado de vacinação da influenza equina. O protocolo de vacinação deve ser sempre seguido à risca e sob pena de consequências graves. O tétano, a influenza, encefalomielite e raiva são fornecidos aos animais, né? No caso os potros, uma dose na desmama, segunda dose 30 dias após a primeira, reforço com 12 meses. Animais adultos e éguas prenhes anualmente. A rinopneumonite, potros, uma dose na desmama, segunda dose 30 dias após a primeira, reforço com 12 meses. Animais adultos, a cada 6 meses, e éguas prenhas, no 5º, no 7º e no 9º mês de gestação. E no caso de animais que nunca foram vacinados, sempre vai ter que ter uma segunda dose, né, que deverá ser aplicada após os 30 dias da primeira e sempre seguindo a risca, 30 dias após a primeira e depois anualmente. É sempre muito importante, né, consultar um médico veterinário de sua confiança, porque ele vai definir, né, o protocolo mais adequado, no caso, para a realidade do produtor ali, devido à raça, né, a quantidade de animais que tem, tamanho da fazenda e tudo mais. As exigências que tem, né, sobre as vacinas, no caso da raiva, é exigida pelo Ministério da Agricultura e secretarias estaduais em todo o território nacional, né, para que você consiga a emissão do GTA e outras certidões para os animais, você tem que ter a vacina da raiva em dia. A influenza é exigida para a admissão de maioria dos estabelecimentos, né, para que você consiga adentrar com seus animais nesses tipos de evento equestre, né? E feiras, todo local que tem aglomeração de animais, de equinos no caso, é obrigatório essa vacina. A encefalomielite é exigida para animais que são transportados para fora do país, né? E na maioria dos estabelecimentos de eventos equestres. A rinopneumonite é exigida de forma esporádica, né, em alguns estabelecimentos, mas é de grande importância devido à difusão do herpes vírus equino. Então, manter o animal vacinado
é muito importante para que não contamine outros animais. O tétano, apesar de não ter uma exigência desta vacina, ela é de grande importância para o equino, pois é uma das espécies mais suscetíveis à doença, que muitas vezes é fatal, né? Leva o animal à morte. O equino ele é muito sensível e o tétano é uma doença muito forte. Então é sempre bom manter ele com essa vacina em dia. Doenças de notificação obrigatória ao mapa. Anemia infecciosa equina é uma doença de notificação obrigatória, né? Causada por vírus. Transmissão acontece pela picada de insetos que alimentam de sangue e por equipamentos contaminados, como agulhas, seringas, tesouras de equina, tosqueadoras, embocaduras, entre outros. É uma doença, né, infecto-contagiosa crônica, de etiologia viral. Notificação e sacrifício e abate são obrigatórios. Afeta equinos, asininos, muares de qualquer idade e sexo. Ela pode ser, né, crônica, aguda, subaguda, anemia, icterícia, depressão, hemorragias, febre recorrente, edema nos membros e abdômen, perda de peso crônica, inapetência. São todos sintomas causados pela anemia. É transmitida, no caso, né, por insetos hematófagos de estábulos, né, mosca de estábulos, no caso, ou material infectado. O controle, né, e erradicação da doença é o uso de seringas descartáveis, né, sempre manter limpeza de utensílios nos animais, né, isolamento de animal positivo até o sacrifício, manter estábulos limpos, né, onde os animais ficam para evitar as moscas, e fazendo o exame sorológico, né, comprovando que o animal está com a doença, tem que ser encaminhado ao mapa imediatamente, né, e o animal tem que ser abatido. Outra doença de notificação obrigatória é o mormo ou lamparão. O mormo é uma doença infecto-contagiosa, né, transmitida até mesmo ao homem e animais, causada pela bactéria Burkholderia mali, transmitida através de material infectado, né, ou contato direto, né, com secreções ou excreções dos animais doentes. E ele penetra, né, o agente penetra por via digestiva, respiratória, genital ou cutânea por lesão. Cai na circulação sanguínea, depois atinge os órgãos principalmente os pulmões e fígado. O controle e erradicação é o sacrifício dos animais, testado positivo, né? Ou enterra os animais ou incinera os cadáveres. E aí na propriedade tem que fazer a desinfecção das instalações, interdição da propriedade e notificar imediatamente qualquer suspeita ao serviço oficial, no caso, que é o MAPA. Por isso é importante o cumprimento das normas sanitárias e do correto manejo dos animais. É fundamental para uma efetivação dos propósitos do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. E tudo isso, né, sempre acompanhado pelo médico veterinário, ele que vai determinar todos os protocolos, né, todas as devidas providências a ser tomadas no caso de qualquer doença dessa. Relação de animais por área. Na propriedade, os animais nos piquetes são separados por faixa etária e condição, normalmente utilizando a lotação de 3 UA, que significa unidade animal, correspondente a 450 kg por hectare. O entrevistado nos respondeu o que ele considera como fundamental numa propriedade para a criação de equinos.
Para ele, uma estrutura física mínima e uma equipe de profissionais dedicada é fundamental para a criação. Os equinos são animais muito dependentes de rotina e pontualidade, então, por este motivo, são sensíveis a qualquer tipo de mudanças. Por serem animais de grande inteligência e docilidade, os equinos são utilizados em diversas práticas esportivas. Dentro dos esportes equestres, existem diferentes grupos: olímpicos, paralímpicos, corridas, salto, combinados, de equipe, de bola, de adestramento ou de tração. Entre eles, nós destacamos saltos equestres, cross country, polo, doma clássica, corrida a galope e rédeas.